Flamengo vence o Juventude por 4-2 numa partida em que ele alternou bons e maus momentos. E o que deixou mais a preocupar no jogo foi ainda a falta de ajuste defensivo, principalmente pelo lado esquerdo, quando joga o Ayrton Lucas. Mas mais preocupante, ou melhor, mais relevante que a vitória contra o Juventude no Maracanã é a final que o Flamengo já vai ter em seguida nessa quarta-feira, antes mesmo da final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Eu me refiro ao jogo contra o Inter, aquele jogo que foi adiado e que agora vale o G4. E é sobre isso que nós vamos falar. Antes de seguir com esse vídeo, peço a sua ajuda para que se inscreva no canal, deixe o like, que é muito, mas muito importante mesmo para que o YouTube entenda como relevante esse conteúdo e possa distribuir para um número maior de pessoas. Claro, comente se você concorda ou não com o que foi abordado aqui, ou se você gostou ou não do conteúdo. Comente, pois o importante é interagir. E compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Voltando ao tema do vídeo, o Flamengo venceu nesse sábado o Juventude por 4-2 no Maracanã, no jogo que ele deu mostra de um completo domínio, fazendo a marcação em cima, conseguindo o gol rápido com o Michael ainda no primeiro tempo e desperdiçando outras oportunidades. Mas esse domínio oscilou e alternou com momentos onde o Juventude deixou ali bem visível a fragilidade defensiva do Flamengo ainda na recomposição, quando ele sai para fazer o perde-pressiona e ele perde essa bola justamente assim que ele recupera, como aconteceu no primeiro gol do Juventude, que o Flamengo perdeu um ataque, deixou de concluir, fazer o gol, e o Juventude, num lance perigoso pró-Flamengo, e o Juventude rapidamente conseguiu transpor a linha de recuperação do Flamengo e logo estava na cara do gol, empatando o jogo. Isso é importante porque a gente tem uma final aí contra o Atlético Mineiro que tem um poderio ofensivo bem maior do que o do Juventude. Mas voltando a esse jogo em específico, o Flamengo alternou ali. Isso, na minha opinião, é normal, porque o Felipe Luiz está ajustando o time, o futebol não é assim do dia para a noite, mas, no geral, fez uma boa exibição, ganhou de 4-2, claro, teve sua vida facilitada pela expulsão do Nenê, que falou ali palavrões para o árbitro, e o próprio companheiro dele admitiu na entrevista de saída do time, do Juventude, dizendo que ele tinha falado um palavrão. Mas o ponto é que o Flamengo venceu. E, se não convenceu, pelo menos ganhou mais 3 pontos e segue no seu processo de melhoria, já que o Felipe Luiz está há pouquíssimo tempo como técnico profissional. O ponto é que nessa quarta-feira o Flamengo tem uma decisão muito importante, que é justamente a permanência no G4. Tem um jogo contra o Inter que foi adiado, né? E agora vai ser realizado. E o Inter está vindo embalado, venceu por 3-0 o Atlético Mineiro na sua casa, lá na arena do Atlético Mineiro. Ah, mas o Atlético Mineiro estava com um time completamente reserva. É verdade, mas venceu por 3-0. E é isso que importa, isso dá confiança. E o Inter vem numa sequência muito boa. Então, o jogo lá no Sul, porque sim, o jogo vai ser na casa do Inter, vai ser muito complicado. E esse jogo ele é tão importante quanto uma final da Copa do Brasil. Porque o Flamengo ele precisa garantir, acima de qualquer coisa, entre os seus objetivos, a vaga direta para a Libertadores, direta para a fase de grupo da Libertadores ano que vem. Porque a gente sabe que a pré-Libertadores ela é a verdadeira quebra-calendário, né? E aí o Flamengo, na parte do planejamento, já entraria atrás dos seus principais rivais. Mas o ponto é que a questão do G4 ela é tão importante quanto a final da Copa do Brasil,
porque de verdade eu não sei o que é mais provável de acontecer. O G4, o Flamengo ainda tem algumas rodadas para manter, e ele vencendo o confronto com o Inter, por exemplo, ele já coloca 5 pontos, se eu não me engano, 5 pontos de frente para o Inter e 6 pontos de frente para o São Paulo. E aí, faltando exatamente 7 rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro, para você tirar 5 pontos e 6 pontos, respectivamente, é muito mais difícil. Então, o Flamengo teria um gás melhor, teria mais condições de administrar isso na reta final do Brasileiro, vencendo esse jogo contra o Inter. Porque, de novo, a final contra o Galo não é garantido que o Flamengo ganhe. Já disse aqui, eu imagino que vai ser uma final muito equilibrada e talvez se decida nos detalhes. Então não dá para você confiar. E agora, o G4, na minha opinião, ele está mais à mão, porque o Flamengo ele joga contra o Inter em vantagem de pontos, podendo, por exemplo, especular com empate. Porque essa questão do título, eu acho que, embora matematicamente ainda tenhamos chance, a gente tem que pensar na permanência no G4, em conquistar a vaga direto para a fase de grupo da Libertadores. Se ao final do torneio, faltando 2 rodadas, 3 rodadas, a gente tiver ali com uma diferença de ponto a menos de o equivalente a uma rodada para o líder, tipo 3 pontos ou menos, aí é uma outra história. Mas agora a gente tem perseguidores ali, que é o São Paulo e o Inter. Na minha opinião, são os 2 únicos perseguidores que podem realmente alcançar o Flamengo, e por isso tem essa final na quarta-feira, que é tão importante quanto o jogo contra o Atlético Paranaense ou Mineiro, porque o Flamengo ganhando do Inter, ele vai ter mais chances de manter esse G4 ou até mesmo ultrapassar o Fortaleza no restante do campeonato. Agora, se ele larga esse jogo contra o Inter, poupa, coloca o time em reserva, priorizando aí a final da Copa do Brasil, e não consegue fazer o resultado no Maracanã e se complica e perde a final da Copa do Brasil, para ele correr atrás do brasileiro vai ser muito mais difícil. Eu sei que o jogo contra o Atlético Mineiro no próprio domingo tem uma mobilização maior, vai demandar muito esforço físico, por isso alguns estão falando que o Flamengo vai poupar contra o Inter, mas, na minha opinião, se isso acontecer, é uma decisão totalmente equivocada. O brasileiro, como deveria ter sido sempre o foco, deve ser ou deveria ter sido sempre o brasileiro. Já que não fizeram isso durante o campeonato, a maior parte do campeonato, pelo menos nessa parte final deve ser feito. Porque, de novo, é muito mais provável você conseguir a classificação para a fase direta de grupo da Libertadores via o G4, onde você pelo menos tem mais 8 jogos agora para o Flamengo, contando com o do Inter, para você se planejar e somando os pontos necessários, do que você jogar todas as suas fichas em 2 jogos mata-mata contra o adversário que está num viés de alta muito grande e vai ser certamente um adversário muito difícil de ser batido. Não estou dizendo que o Flamengo não tem chance, muito pelo contrário, eu acho que é um jogo de extremo equilíbrio, onde não há favorito, onde vai ser decidido no detalhe. E por isso mesmo, você tem que investir a maior parte das suas fichas no Campeonato Brasileiro. O jogo contra o Inter é difícil também, porque o Inter vem no viés de alta, mas o Flamengo, time por time, tem uma diferença muito maior em relação ao Inter do que tem em relação ao Atlético Mineiro, que aí eu já acho que são 2 times, 2 elencos mais equilibrados em termos de competitividade. Enfim, esse jogo contra o Inter deve ser encarado como uma final, e o Flamengo deve focar em colocar em campo o que tem de melhor para colocar. A Copa do Brasil é domingo, a final. E aí a gente vai ver o que acontece. Mas o foco do Flamengo deve ser em garantir a fase de grupo para a Libertadores. Mas eu quero saber a sua opinião. Então deixe aqui seus comentários, se você concorda, se você não concorda, se você faria diferente. Diga aí se você gostou do conteúdo. Claro, o importante é interagir. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixe aquele like para que o YouTube entenda como relevante esse conteúdo e distribua para o maior número possível de pessoas. E até a próxima.